Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, transmitindo ao vivo através dos canais 3 da operadora NET, 6 da Cabonet e 8 da Vivo Fibra. Você nos acompanha também em www.secor.org.br e tvosasco.com.br. Hoje nós vamos voltar a falar dessa conjuntura tumultuada, dessa situação terrível que vive o país, afetando a vida dos trabalhadores, podendo afetar gravemente a nossa aposentadoria aí no futuro próximo. E para falar sobre esse assunto, nós temos a participação aqui do Alci Matos. O Alci Matos, que é presidente da nossa Confederação dos Trabalhadores Comerciários. Tudo bem, Alci? Tudo bem, Jefferson. Bom dia a todos os comerciários e comerciárias dessa nossa região maravilhosa de São Paulo. Muito obrigado por estar participando, Alci da Contrax, que já esteve aqui em outras oportunidades, numa situação menos terrível, né, Alci? Sim, e agora estamos aí olhando a conjuntura, sendo preciso fazer mobilizações para enfrentar propostas que passam no Congresso que venham a prejudicar o direito da classe trabalhadora, não só do comércio e serviço, mas de todos os trabalhadores brasileiros. Portanto, nosso direito não se reduz, se amplia. É importante discutir esses assuntos para que você, trabalhadora, se informe, acompanhe o que está acontecendo, né, numa mídia alternativa ao que você vê na TV, nos grandes jornais. Né? Eu vou pedir para o Arruda aqui, já o apresentando, o nosso diretor de comunicação, né, Arruda? Importante acompanhar esses assuntos a partir da comunicação do sindicato, né? Sim, justamente. Bom dia, companheiro Gerson, bom dia, companheiro Alci, é um prazer ter você com a gente outra vez. E dizer que mesmo na crise, o Secor nunca esquece de promover algumas coisas para o trabalhador se sinta bem, se sinta à vontade. E nós estamos aí com o nosso Futebol Society agora no mês de julho, né? E o campeonato de truco e dominó. Estamos também com um projeto capoeira lá no nosso Clube dos Comerciários. E é isso, gente. Como é falar para os comerciários que dia 30 estamos na rua, a juventude tem que estar em massa defendendo as futuras aposentadorias que são mesmo de vocês, tá, gente? Vamos dia 30 para as ruas, vamos fazer a diferença. Por falar nisso, eu convidar você, comerciária, trabalhadora que está nos assistindo hoje, segunda-feira, né, está acontecendo ali no Largo de Osasco o esquenta para a greve geral do dia 30. A partir das 17 horas, um grande ato que reúne todo o movimento sindical, e você é convidado, a nossa convidada, para participar desse momento que prepara para a greve do dia 30 de junho. Nós vamos falar aqui com o Alci a respeito da Contrax. A Contrax que lançou recentemente, aliás, faz hoje uma conferência de apresentação, né, uma cartilha a respeito da reforma da Previdência. Como é que é isso, Alci? Sim, Jefferson, e alertando os comerciários do nosso país, a Contrax, uma confederação que representa milhões de trabalhadores, se preocupa também com essas modalidades em que esse governo ilegítimo propôs para o Congresso Nacional, Câmara Federal e Senado, mudanças drásticas ruins ao direito dos trabalhadores. E a aposentadoria, para nós, trabalhadores do comércio, é um cenário em que nós já vivemos uma dificuldade por causa da rotatividade, a sazonalidade, o cenário em que os trabalhadores começam a trabalhar muito cedo, mas esta rotatividade final de ano, em categoria de idade, isso muda muita dificuldade. Então nós estamos aí sendo muito prejudicados, portanto lançamos esta cartilha informativa para os trabalhadores, para os dirigentes sindicais, para formar uma opinião e explicar e alertar esse governo que tem outras possibilidades de propostas. Agora, isso parece uma coisa um tanto absurda, né? Que assim, no momento em que o presidente da República vive a pior aprovação, né, em 28 anos, segundo a Folha de São Paulo, né, 7% de aprovação só. Eles já tinham um número de bom, ótimo, de apenas 3%. Essa aprovação significa que mesmo somando os regulares, não chega a 7%. Decidindo o futuro de algo que é tão crucial para o trabalhador, para a trabalhadora, que é o direito à aposentadoria, que é o formato da aposentadoria. Um Congresso que, em boa medida, aí teve suas aposentadorias com 8 anos nas leis antigas, ou já são aposentados, decidindo, né, transferindo essa fatura para os trabalhadores brasileiros. Isso chega a ser surreal, né, Alci? É uma realidade muito ruim, porque gestor público, aquele que deve dar diretrizes para uma reforma de avanço, propõe reformas que é retrocesso, que é prejuízo para a sociedade brasileira.
subentendo que toda reforma de sua casa você vai pintar para ficar mais bonito, você vai botar uma ampliação nela para ela ficar mais bonita. O que esse governo ilegítimo, Michel Temer, está produzindo é um resultado negativo para a nossa sociedade, aumentando o desemprego, provocando uma insegurança na nossa sociedade e levando a CLT e a Constituição Federal um prejuízo muito grande, anos-luz de luta que produziram condições dignas de humanidade, quer dizer, ele vem desrespeitar, através da Câmara Federal e do Congresso, todos os seus direitos, quer dizer, produzindo na reforma trabalhista uma flexibilização, inclusive no período de férias, no modelo de contrato. E na Previdência, nós trabalhadores comerciários podemos ter o seu prazo a atingir a aposentadoria quando chegar a alto grau de velhice e de morte. Então nós estamos na luta, motivando, orientando. Por ele ser ilegítimo, nós temos que esclarecer a sociedade que ela não pode aceitar de forma nenhuma o que está sendo produzido por esse governo Michel Temer. Agora, Arruda, é incrível que sejam essas mudanças colocadas de forma totalmente autoritária, sem discutir com os trabalhadores. Nós já fizemos essa discussão aqui algumas vezes, né? A TV Osasco, inclusive, apoiou aí um projeto de uma série de programas de debate sobre as reformas da Previdência e Trabalhista. Agora, o trabalhador também precisa se apoderar dessa discussão e ir para as ruas e protestar, né, Arruda? Justamente, o trabalhador principalmente, né, que ele ainda, acho que não caiu a ficha ainda, que ele vai ser afetado e bruscamente, né? Então, assim, eu acho que o trabalhador ele tem que ouvir mais, ler mais, para que ele entenda que essas reformas só vai trazer malefício para todos eles, e inclusive a sua família, né? E de repente o trabalhador ele tem que ir para a rua, tem que lutar pelos seus objetivos, porque nós estamos fazendo a nossa parte, né? E de repente a gente ainda é criticado por alguns, aqueles que faz parte da esquerda ou não, mas temos que ter cuidado, o trabalhador ele tem que se adentar, tem que ir para as ruas, tem que lutar, porque senão a coisa vai ficar feia, né? Aliás, a respeito dessa união de discurso aí, né, no sentido de unir o Brasil e retomar uma agenda propositiva, né, de forma muito bacana, o SECOR promoveu na última semana um seminário de comunicação, onde essa foi a mensagem deixada. Aliás, parabenizar aqui o Arruda, que foi, né, o mentor desse seminário, né, da realização dele, que trouxe aí o Guilherme Boulos, do MTST, a Conceição Oliveira, né, do blog Maria Fro, o Altamiro, né, Altamiro Borges, do blog do Miro, que veio falar aí sobre a ditadura da mídia, né, como a mídia se articula para divulgar esse tema. Agora, é importante essa união, né, Arruda? Que nem eu te falei, o SECOR sempre tentando fazer programas que alertam o trabalhador, que traga o conhecimento do trabalhador que está acontecendo na realidade no país. E o seminário não foi à toa que a gente trouxe à tona, justamente para que o trabalhador entenda o que está acontecendo, e daqueles que foram, eu quero agradecer, e que leve o ensinamento, aqueles que foram, levem o ensinamento para a família, né? E que procurem, através daquele seminário, tomar uma decisão na vida, né? Agora, se por falar em informação, vamos falar um pouquinho mais sobre a cartilha. Qual é a orientação da cartilha? A cartilha é direcionada a dirigentes ou ao trabalhador? Como é que ela foi estruturada? Esse instrumento que nós produzimos através de um instituto que estuda a Previdência, pessoas formadas nesse conteúdo, que apresenta nesse instrumento cartilha o diagnóstico e apresenta as propostas que nós queremos dialogar com nossos dirigentes, né? Dirigentes do comércio e serviços, outros dirigentes do nosso país, dirigentes sindicais, militantes afins do tema da Previdência, e também levar a base aos trabalhadores. Nós representamos mais de 3 milhões de trabalhadores que estão preocupados. Então esse diagnóstico motiva a olhar especificamente para o ramo do comércio e serviço. Ela olha na dificuldade, que é uma categoria que trabalha muito cedo, e justamente agora, prestes a se aposentar, imagine com 33 anos de contribuição, na qual estou, e às vésperas de aposentadoria, já chegando a uma idade, o governo coloca que tem que ter um tempo mínimo de 25 anos para se ter qualquer benefício, e tem que chegar a uma idade
né, de 65 anos e um período de contribuição de 49, além de todos os outros detalhes. Nós queremos, então, nesse instrumento, lançar, fazer debates, junto com a conferência virtual, que mexe com esse sentido de comunicação, alertando e esclarecendo, promover outros debates e dizer para esse governo, para essa Câmara de Deputados e para o Senado, que tem outra alternativa, para que eles produzam outros resultados, para que eles mostrem quem tem que pagar déficit tem da Previdência, são outros setores, e que nós detectamos nesse instrumento, Jefferson, não há déficit. Há um modelo que conta, que esse governo está apresentando para a sociedade, que inclui muitas despesas que não são só, inclui outras categorias que não são só, e só coloca uma arrecadação do INSS, quer dizer, precisa apreciar outras arrecadações. Quer dizer, tem que discutir uma política social para esse tema da Previdência. Entender a Previdência como uma contribuição social. Pois é, nós discutimos isso outras vezes, e assim, os especialistas são unânimes, dizer que essa história de déficit é uma conversa fiada, né? A Seguridade tem outras fontes de Seguridade Social, tem outras fontes de arrecadação, e o governo não coloca na conta estrategicamente para passar adiante esse discurso de que ela é deficitária, né, Alcir? Justo, a Seguridade Social é um dos maiores patrimônios da nossa nação, que atende a nossa população com política pública. Mas o governo federal, por contas de que ele quer colocar culpa em governos anteriores, e justamente porque ele quer fazer uma reforma para atender a classe patronal. A gente avalia às vezes que quer pagar a fatura com condição das custas da classe trabalhadora. Então nós não podemos acatar essa situação que essa proposta do governo apresenta, com a PEC. Então, portanto, nós estamos mobilizando a sociedade, esclarecendo, fazendo estudo, questionando estudos do governo, com também diagnóstico e estudos de gente que conhece a Previdência, do aspecto da classe trabalhadora. E nós tivemos um olhar na cartilha como uma questão do quesito de propostas alternativas, de reformas, mas que tem que ser reforma benéfica ao direito da classe trabalhadora. Então, nossa marca é o direito, não se reduz, o direito se amplia e possivelmente que nenhum direito a menos, quer dizer, é preciso entender a nossa sociedade através desta cartilha para dirigentes, para pessoas interessadas no tema, mas a população está olhando esse diagnóstico. Nós fizemos agora um material específico, também com esquenta da mobilização, no dia 24, na Aparecida do Norte, junto com a carta da CNBB, que foi divulgada, um movimento para mostrar, você sabe como vai ficar a sua Previdência? Você sabe como vai ficar os seus direitos trabalhistas depois de uma reforma promovida por esse governo ilegítimo? Isso foi o nosso diagnóstico agora sábado na rua. Olha aí, bacana. Agora, você quer participar aqui do nosso programa, quer tirar uma sua dúvida, mandar uma sugestão, escreva através do WhatsApp, mande sua mensagem ao 981420208, 981420208. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, também no site do Secor e pela rede aí da RGO, a TV Osasco. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e continuamos em seguida. Você continua ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando hoje aqui com o Alcir Matos, ele que é presidente da Contrax. Nós falamos aí bastante no primeiro bloco a respeito da reforma da Previdência, preocupante aí, né, que vai afetar a vida de todos os trabalhadores. Mas neste momento nós também vivemos com outra faca no pescoço, né, Alcir, que é a questão da reforma trabalhista, que talvez seja a que está caminhando mais rapidamente no Congresso e nos preocupando ainda mais. Como é que a Contrax está avaliando esse cenário da reforma trabalhista? Pois é, Jefferson, a Contrax está na rua, mobilizando a todo momento. Nós estamos também com a comitiva, nossos dirigentes do Comércio e Serviços, junto com a nossa Central Única dos Trabalhadores, com os nossos sindicatos em Brasília, conversando com deputados. Nós entendemos essa reforma trabalhista, nós somos contra ela. Né? É uma reforma trabalhista que ela só reforma para pior, para atender o lucro empresariado, onde quer mexer no tipo de pagamento do FGTS aos trabalhadores. A questão salarial passa a ser difundida de um contrato de trabalho flexibilizado. Ela amplia a terceirização irrestrita, sem ter um contrato intermitente. Então isso é um prejuízo para a classe trabalhadora. Ela bota o negociado sobre o legislado dentro de um cenário muito ruim para nós de flexibilização. Então isso é ruim no aspecto da classe trabalhadora, tanto eu quanto a Ruda, os sindicatos, nós estamos atentos, mobilizando, conversando, falando com a nossa sociedade, denunciando, colocando cartaz,
para dizer o que sofre o trabalhador, o que vai sofrer o trabalhador, o prejuízo que vamos ter depois destes termos, se eles forem aí sancionados por esse presidente, porque a proposta é dele, se for sancionado, a gente tem este... E aí, portanto, nós já chegamos a envolver Ministério Público de Trabalho, com fórum institucional, nós já envolvemos personalidade da sociedade, já chegamos ao AB, estivemos agora com a carta dizendo que essas reformas são absurdas e excludentes daquilo do direito social mais sagrado da Constituição, que é a carta da CNBB. Então, se esses deputados, esses senadores não estão ouvindo, é porque eles não são legítimos, é porque eles não pensam numa gama de sociedade, da categoria de trabalhadores que produz essa economia, não só o empresariado. Tem empresário bom, tem gente, pessoas sérias, tem, mas do jeito que está, me parece que quer prejudicar uma maioria em função de uma minoria. Vai prejudicar, inclusive, esses bons empresários que fazem tudo certinho, porque vão concorrer numa selva primitiva aí, né? Sem lei, né? É verdade, porque a concorrência é injusta. Esta concorrência coloca todo mundo num balaio dizendo que está no sentido errado. Então nós temos que alertar a nossa população, observe, e principalmente a população que foi aqueles que deram crédito e o voto aos senadores e aos deputados que lá estão. Então é um clamor nosso muito grande, Jefferson Arruda, que as personalidades que nos escutam, os comerciários, as comerciárias, podem mexer tudo isso por causa daquele descanso interjornada que foi dado a direito às mulheres, e muitas ações judiciais foram promovidas, e agora este empresariado mal, ruim, quer justamente vir dar o troco com a reforma trabalhista. Agora, o que a gente pode dizer para os críticos, porque a gente ouve muito, né, Arruda, no meio sindical, os críticos dizendo, mas é porque vai mexer com o financiamento dos sindicatos, é essa a grita. No entendimento de que o reajuste vem sozinho, né? E claro que algumas categorias são mais fragilizadas, sindicatos mais fracos, mas a grande maioria não faz a conta de que chega depois de um ano o reajuste que repõe a inflação, às vezes vem até um aumento real, ele não vem sozinho, ele vem numa mesa com negociação, com ameaça de paralisação, com ameaça de manifestação. Esse é o papel original dos sindicatos, né, Alci? Agora, é claro que numa situação dessa, o governo aproveita a situação para tirar o financiamento dos sindicatos, para mexer com o financiamento dos sindicatos, e nesse sentido, enfraquecer no momento em que ele quer passar uma lei que dá justamente a autonomia do legislado do negociado sobre o legislado, não é isso? Isso, Jefferson. Essa proposta também que o governo apresenta ao Congresso, como reforma trabalhista, ela quer mexer na célula originária que é a organização sindical, que é aquilo que fundamenta os sindicatos, porque hoje o trabalhador que está na porta de loja, às vezes pode dialogar com o seu proprietário, o patrão, pode dialogar com o representante da empresa, pode, mas na hora de fazer uma manifestação, na hora de ser notificado pelo descumprimento do direito, tem que ser o dirigente sindical, é o sindicato que movimenta, é a organização social que movimenta, que vai ter que ir à TV e à mídia para denunciar, para falar. E, vendo isso, Michel Temer, então, com os seus senadores e deputados, querem mexer nesta origem da representação, tanto para que ela não tenha uma arrecadação do trabalhador para com a sua organização sindical, no modo da contribuição sindical, quanto no modelo de organização que permeia anos. Esta Constituição defende, essa CLT defendeu a sua organização. Então eles veem isso, buscando enfraquecer essas instituições já representativas da nossa sociedade, que inclusive produzem a negociação coletiva. O que é a negociação coletiva? É o processo que muitos conhecem como dissídio coletivo. Quando você não tem uma negociação entre patrão e empregado, por sua pauta dos empregados, que reivindica inclusive a plataforma salarial, recuperando a inflação e o ganho real, eles querem deixar um negociado sobre o legislado para que façam um acordo de contrato agora. E já dizia um economista que é muito amigo dos empresários, eu ouvi isso numa matéria, que é isso que vai ser o valor errado. É preciso ter negociação entre patrão e empregado? Mas que se passe pela organização sindical, porque a correlação de poderes é desigual lá no local de trabalho. Então, existe bom patrão, existe, mas a maioria da sua massa salarial é perdida por causa dos maus. Patrões que querem dar pizza, patrões que querem não pagar o salário justo, patrões que não cumprem o aviso, patrões que não pagam a rescisão no seu período correto, patrões que não cumprem o prazo 13º a ser pago no final do ano, patrões que não pagam o FGTS integral, fazem acordo para bular, e patrões que pedem, inclusive,
aos trabalhadores para assinar os documentos e não recebe. Quer dizer, o famoso assinatura no contra-cheque, mas depois você recebe. Então a gente tem que receber o salário primeiro, para depois assinar documento, e poucos sabem disso. E na hora da negociação coletiva, por isso que é chamada a greve, um direito de greve. Veja que agora a justiça tem um interdito proibitório, que cerca um período que você não pode fazer movimentação e manifestação à rua. Então tudo isso é um problema. E agora, com essa flexibilização promovida por essa reforma trabalhista, vem ainda mais fragilizar a organização sindical. É por isso esse nosso clamor, é por isso essa nossa conversa, né, de que a gente tem que defender um acordo coletivo, direito, com benefício social, com salário justo, né, com inflação recuperada, com ganho real, à base de cálculos, à base de diagnóstico. Então é por isso, Jefferson, que a gente está nessa luta, vamos continuar na luta, estamos chamando inclusive a greve geral do dia 30, em defesa das nossas plataformas de direito da classe trabalhadora. Por nenhum direito a menos, por direta já também, né? Direta já, se há um Congresso que ele não cumpre a sua função, um governo ilegítimo, que tirou uma presidenta por um processo que ele achou ilegítimo, e agora ele pode fazer, que é as chamadas pedaladas, um termo público, mas ele agora pode fazer mudanças de regras, de valores a serem tramitados no seu orçamento. Isso é muito irresponsável de uma democracia estar permitindo um governo ilegítimo fazer isso. Então nós chamamos o clamor, por isso que nós estamos na rua, direta já, reformar todo o processo político e não ter uma reforma trabalhista que prejudique a classe trabalhadora, que é a sua maioria de população. É um clamor que faça você, amigo e amiga, ouvinte, né? Aquele que são os telespectadores que nos escutam, observa nesse momento, nós precisamos ir à rua, porque é o nosso direito verdadeiro por direitos humanos, tratar daquilo que é o voto sagrado que prevaleça e que esse Congresso tenha mais responsabilidade. Então, preocupe-se com o seu deputado, com o seu senador, cobre dele esse exato momento para que ele não deixe você, a sua família, esposa ou a filha, Jefferson e Arruda, pessoas que estão aposentadas, nós queremos defender a ampliação dos seus direitos. Que ela pense e se preocupe com o direito do seu filho, que para ele aposentar vai ter que começar a pagar aos 10 anos de idade, sendo que uma lei que não permite nem o trabalho a essa idade. Então, vejamos bem, a somatória e a nossa cartilha mostra essas regras. E não permitimos rebaixar a CLT, porque é ela que nos dá umas garantias mínimas que nós queremos avançar. Então, o direito não se reduz, se amplia por nenhum direito a menos. A partir daí nós temos que avançar nas conquistas, numa sociedade de democracia, numa sociedade de verdade, conversando através dos processos de democracia e de diálogo, não de trator, como quer esse Congresso passar. Pois é, a gente na leitura da lei, né, Arruda, não tem uma reforma trabalhista que não adiciona um direito, não está na ótica do trabalhador, do benefício geral da sociedade, não tem um direito adicionado, só retirada, né, Arruda? Na realidade, Jefferson, os grandes empresários, os grandes latifundiários são eles, né? Então, ele aprovando da maneira que ele quer, eles vão ficar praticamente sem pagar direito nenhum para os seus trabalhadores, né? Então, que nem o companheiro Alci falou, o trabalhador ele tem que ficar esperto, tem que ir para as ruas, tem que ir para os movimentos, participar de um congresso, participar de um seminário, para que ele saiba que os direitos deles é importante. O comerciário em si, se ele se adentrasse que ele é o poder da nação, ou poderia até falar o poder do mundo, né? Se ele lutasse pelos objetivos dele, eu acho que o empresário tratava ele assim. Mas o trabalhador ainda é leigo nessa situação. É tanto que quando o trabalhador não tinha uma profissão legítima por lei, eu pensava assim, o cara não luta por quê? Porque é uma pessoa que não tem profissão, e de repente veio a presidente Dilma, reconheceu, afirmou uma lei, regularizou, mas o trabalhador parece que, o pensamento dele parece que enfraqueceu mais. Aos poucos, não estou criticando o trabalhador e trabalhadora, não estou te criticando, eu só estou pedindo para vocês ficarem espertos, para vocês pôr na cabeça que você é o poder do mundo, que todo mundo tem um comerciário, né? Lute pelo seu direito. Dia 30 vamos para a rua, inclusive os estudantes, a classe trabalhadora e todos eles lutar pelo mundo melhor, né? O movimento sindical está bastante unido aqui na região, né? Imagino que em outras regiões também.
O Alci trouxe notícias aí de articulações em todo o país, Sim. né, para a organização no dia 30. Agora, começaram a chegar perguntas aqui, o Rafael, né, é uma notícia ruim atrás da outra, né, o Rafael aqui está preocupado, porque ele disse aqui, ó, eu vi numa reportagem na TV dizendo que agora o governo está planejando segurar o FGTS do trabalhador que foi demitido. Isso está errado, o FGTS é meu, o governo não pode pegar o que não é dele. Pois é, agora estão falando aí mudanças no FGTS também, Alci. É verdade, Jefferson. Faz parte da proposta que flexibiliza para o empresariado que esses termos podem ser pagos em 3 vezes. Não é isso? Olha quanto risco. Né? Hoje você tem o seu saque de FGTS, na rescisão, ele é um depósito realizado como se lhe garantisse uma estabilidade. Como o trabalhador do comércio, ele não é um servidor público, que é estatutário, tem uma estabilidade, então foi uma proposta na CLT que tivesse um resíduo pago a esses trabalhadores da iniciativa privada, como se fosse uma estabilidade do emprego, uma garantia. E a classe patronal nunca gostou disso, foi lá e quer mexer agora direto nessa garantia de direito de estabilidade. Então é depositado na conta do trabalhador uma conta e que esse FGTS, inclusive, é realizado para algumas políticas estas como urbanitárias, políticas públicas, de moradia, né? Muito realizado. É um montante muito grande que tem. E quando ele é demitido, ele tem, inclusive, um adicional a ser pago por esse valor para evitar que demita o trabalhador, né? E nós lutamos sempre por uma explicação na demissão imotivada, que ela tivesse uma convenção da OIT assinada no Brasil, nunca ratificaram essa convenção, porque é importante ter o trabalhador como gerador do desenvolvimento na sua sociedade, no emprego, na qualidade de vida. Isso que faz, então eles querem agora também pagar isso em parcelas. Isso é flexibilização dentro do direito dos trabalhadores. Estão falando aí em trocar o seguro-desemprego por FGTS, né? Tem uma série de conversas aí já. Essa tramitação, inclusive a nossa cartilha, trata de mostrar parcelamentos desses, mas a reforma trabalhista está agora no Congresso, se mexendo nas comissões, inclusive era urgente, nós tínhamos que tratar só de reforma trabalhista, mas dizer que a reforma de Michel Temer e com o Congresso que está, se aprovar, isso é ruim para os trabalhadores, ela já é um ponto de alerta para nós. Tem vários detalhes que cada um de você que está aí nos observando, atento, busque ler. Busque ser orientado, vá até essas pesquisas para você perceber que o seu direito pode ser prejudicado. Então, trâmite do FGTS, da flexibilização, eu até acho o 13º, se era um adicional a ser pago no final do ano, vai ser um problema também. Então, estejamos atentos. E com esse convite do Alci, para você buscar informações, eu reforço informações aí no site do sindicato, www.secor.org.br, aqui no nosso programa TV Secor, na Folha Comerciária, né, Arruda, nos mecanismos do sindicato, que estão levando informação sobre o que vai acontecer de fato, de verdade, com o trabalhador, na vida do trabalhador e sua família, se essas reformas forem aprovadas. E com essa dica aí do Alci, a gente vai terminando aqui o nosso programa. Não fique só, fique sócio. Confira lá no site do sindicato os benefícios e vantagens de ser um associado, mas fundamentalmente participe das assembleias, das reuniões do sindicato. Hoje, lembrando, tem um esquenta, né? Hoje, segunda-feira, dia 26, esquenta lá no Largo de Osasco, né? Com a participação de todos os sindicatos da região, preparando aí a greve geral do dia 30 de junho. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!